Jesus, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez, falando do Deus poderoso, do Altíssimo, da história verdadeiramente de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. E a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, estamos aqui. Mais uma batalha. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1. O apóstolo Fernando e a bispa Simone. Qual é? Olha aí qual é o nosso trabalho. Você não pediu que a gente fizesse live? Olha a live aí. Joga essa live para o mundo inteiro, que é a palavra de Deus. Seu canal e outros canais aí está sendo pregado o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Paulo e Bernabé em Icônio, capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Bernabé entraram junto nas sinagogas judaicas e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto dos judeus como dos gregos, mas os judeus que não tinham crido sentaram-se e irritaram-se os ânimos dos gentis contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Bernabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizesse sinais, prodígios. Fizesse o quê? Sinais e prodígios. É o que a gente faz aqui. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para um maltratar e apedrejar. Um para maltratar e outro para quê? Apedrejar. Quando Paulo e Bernabé souberam disso, fugiram para Listra e Perbe, cidade de Licânia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Nós aqui estamos fazendo o que a Bíblia manda, anunciando o quê? O Evangelho. Quando ele diz a cura de um paralítico em Listra. Em Listra costumava-se estar sentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. E esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo falou, fix nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. E disse a ele, em voz alta, levante-se direito sobre os pés. Quantas pessoas já viram ser curado nessa igreja aqui? Gente chegar com a perna quebrada, desliga o celular, moço. Preste atenção na palavra. Olha quando ele diz: homem soltou e começou a andar. Quando as multidões viram que Paulo tinha feito, gritaram em línguas licônicas.
Os deuses em forma de homem desceram até nós. Os deuses em forma de homens, entenda a palavra. Ninguém entendeu nada aqui, não? Quem cura e quem liberta é o que de Deus? Deus. Olha aqui quando ele diz, ó, os deuses em forma de homem desceram até nós. A Bernabé chamava-se Júpiter e a Paulo Mercazorio, porque este era o principal portador da palavra. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade. Queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão, porém, ouvindo isto, os apóstolos Bernabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão gritando: Senhor, por que estão fazendo isto? Nós também somos senhores humanos, como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Agora que eu estou entendendo que considerava Jesus, considerava Padre Cício santo, porque ele curava, Frei Damião santo, ele curava, Madre Teresinha de Calcutá santo, ele curava. E anunciando o Evangelho, vocês para que se convertam destas coisas, vocês ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que nela há. Na geração passada, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estação frutífera, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Quem fez isso? Deus. Preste atenção, moça. Viu o que ele vai falar com você aqui, viu? Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem e dando a vocês chuvas do céu, estação de frutas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Quer dizer, na hora que você procurar fazer as coisas corretas de Deus, você vai começar a ver a fartura da sua vida se renascer. Quando ele diz, dizendo isto, fui ainda com dificuldade que impedia o maldidão de vocês oferecer sacrifícios. Paulo é pedrejado. Olha, Paulo passou de ser perseguidor para ser o quê? Perseguido. Entretanto, chegaram os judeus de Atonáquia, Icônio, estegando a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto.
Mas quando os discípulos rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Bernabé para Debé. Olha, veja. Eu estou tentando passar para vocês a verdade. Se vocês querem ouvir, isso é problema de vocês. Você tira o exemplo de Paulo. Está vendo, Nivaldo? Está vendo, Pedro? Está vendo, irmã? Paulo perseguia quem? O povo de Deus. Como aquele cidadão de lá das casas perseguia uma pessoa de quem? De Deus. Qual é a situação dele hoje? Bêbado, caído, desprezado. Que fez coisas que não devia fazer com o povo de Deus. A volta para Antioquia e da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Bernabé voltaram para Listra, Antioquia, fortalecido o ânimo dos discípulos, exaltando a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Olha aí, vejam, preste atenção, capítulo 22, capítulo 22 não, capítulo 14, versículo 22, viu o que ele está dizendo? Fortalecido o ânimo dos discípulos, ostentando-se a permanência firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações, o que é que você está passando? A Bíblia está falando com você. Muito importa entrar no reino de Deus e promovendo em cada igreja a eleição de presbítero. Olha aí, o que tem dentro da igreja, presbítero. Nos importa entrar no reino de Deus, não, presbítero, depois de orar com jejum, os ecônitos ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisidia, Paulo e Bernabé se dirigiram a Panífice. E tendo anunciado a palavra em Pergi, foram para Atília e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados grandeza de Deus para a obra que agora tinha terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito por eles e como tinha aberto os gentis a porta da fé e permaneceram muito tempo com os discípulos. Estão entendendo? Quem é Deus? A travessia sobre circuncisão dos gentios, capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos.
E aqui nós estamos lendo a Bíblia toda. É toda. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antíoquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Não pode ser o quê? Salvo. Tendo se juído um conflito, grande discussão de Paulo e Bernabé com eles, e foi resolvido que esses dois mais ao fossem a Jerusalém. Aos apóstolos, presbíteros, aos apóstolos, olha, primeiro quem? Apóstolos, e depois os presbíteros, para tratar destas questões econômicas, pois pela igreja atravessaram as províncias da Fenícia, da Samaria, e marrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Causaram o quê? Grande alegria. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que havia crido e se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhe que observe a lei de Moisés. Quer dizer, eles ali já não queriam mais observar o quê? A lei de quem? De Moisés. Eles não queriam mais. Ali eles estavam já se desviando, como estão hoje se desviando da lei. Como hoje eles saíram da lei. Vocês, pastores, padres, bispos, somos irresponsáveis. Vocês não podem sair da lei. O próprio Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, eu não vim para condenar a lei. Quando ele disse: a reunião dos apóstolos, a presbítero em Jerusalém. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar questões. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmão, vocês sabem que desde a Deus há muitos deuses. Me escolheu entre vocês, para que de minha boca os gentis ouvissem a palavra do Evangelho. Olha, Deus escolheu na minha boca, na minha. Olha, irmão, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca, gentis ouvissem a palavra do Evangelho. Ou ele mandou eu vir aqui pregar o que não era de Deus, ou ele mandou falar para a senhorita que fulano ia lhe ajudar, apertando ele ajudar. Não vá nessa não. Quem for nessa, lascou-se. Crescer em Deus, que conhece os corações e lhe deu testemunho.
corações lhe deu testemunho, considerando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, gente, é o Espírito de Deus. É por isso que ele tem o nome de Espírito Santo. Mas não é que ele é Espírito Santo. Ele não tem diferença. Ele é o Espírito de Deus. E ele, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe o coração por meio da fé. Está vendo aí? Fé sem obra vale o quê? Nada. Agora, porque vocês que querem tentar a Deus, olha aí você. Olha aí. Por que você quer tentar a Deus? Se Deus está lhe dizendo que vai resolver. Você quer passar na frente de Deus? Pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, assim como nós. O que quer dizer a graça de Jesus? É dizer que Jesus veio para Jerusalém, que aí está falando de Israel. E lá ele não está falando da gente. E lá aí vocês têm que entender que eles não estão explicando a vocês que Jesus é a luz da onde? Não, de Israel. Ele é a luz de Israel. O povo tem que entender isso. Porque quem é do mundo, quem é? Quem é dos confins da terra, quem é? Deus. Deus diz, eu sou o Senhor até nos confins da terra. Mas ele não disse que Jesus é o Senhor até os confins da terra. Porque ele podia dizer que Davi também era, Salomão era, Abraão era, Jacó era, Moisés era. Não. Esses vieram para salvar Israel. O parecer de Tiago. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Bernabé e Paulo, que contava quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, entre os gentios. Deus tinha o quê? Feito por meio deles. Quem foi que fez? Deus. Não foi Jesus, não. Aí a palavra vai mudar. E os gentios, depois que eles testemunharam, Tiago tomou a palavra e disse: irmão, ouço o que tenho a dizer, Simeão. Acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Quem visitou primeiro a gente, que são os gentios? Quem foi? Deus. Não foi Jesus. Olha aí, repara. Está vendo aí, Júnior? Está vendo aí? Olha, eu vou repetir, viu, para vocês que estão me ouvindo. Simeão acabou de relatar como primeiramente Deus. Primeiramente quem? Deus. Visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Está vendo aí quanto eles mentem?
Diz que é Jesus que veio com... Não. Jesus não teve nada com a gente. Nós somos outra geração, outro povo. Aí foi o que eles fizeram? Abraçaram Jesus, trouxeram Jesus para o povo, para mim não, para o povo, disseram que Jesus perdoava, que Jesus fazia isso, que Jesus fazia aquilo. Iludiram o povo, que o povo está iludido, porque tiveram medo de pregar a Deus, porque Deus é fogo consumidor, Deus é espinho, Deus não é sarinha, brincadeira não, minha filha, Deus é Deus. Depois disso, voltaram e retificarei, depois disso, voltarei e retificarei o tabernáculo, caiado de Davi, e reedificarei as suas ruínas, e restituirei. Quem foi que fez isso? Deus. Não era a casa de Davi, que Davi saiu para fazer a casa de Deus? E Davi teve condições de fazer? Não foi derrubado? Quem foi que fez novamente? Salomão. Salomão fez, mas derrubaram. Vamos lá. Para que restitua-te da humanidade. Busque o Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Juntamente com todos os gentios. Não adianta, está aperreado, que vai acontecer. Não, deixa acontecer. Porque na hora que Deus entra nas providências, Ele quebra ferrolho e cadeado e abre porta. Sobre os quais tinha sido invocado o meu nome, diz o Senhor. Diz quem? Deus, que fez estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Quem é que fez tudo? Deus. Capítulo 15, versículo 19. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Se converte a quem? A Deus. Será, gente, que eu estou certo? Crentes, vocês estão se convertendo a Jesus, estão lascados, porque Jesus não veio para nós, Jesus é para os judeus, para Israel. Jesus era a luz de Israel, a luz da gente é Deus. Aí é prova, né, João? É. Mas escrever que se abatena das condenações dos ídolos, bem como das imoralidade sexual. Aí, veja, viu? O que é que está acontecendo hoje? Mas escreva-lhe que se abastema das condenações dos ídolos, bem como das imoralidades sexuais, da carne de animais sufocados do sangue. Quer dizer, aquele bicho que morreu por acidente, por isso, por aquilo, não pode comer. Porque Moisés tem em cada cidade deste tempo antigos os que prega, mas nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E se for para a Bíblia aqui, a sétimo dia está certo. A igreja certa só está a sétimo dia. O resto é mentira. O resto estão fazendo tudo o que
errado. A decisão enviada a Antioquia. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentro e eles enviá-lo às antiguidades juntamente com Paulo e Bernabé. Foram eleitos judeus chamados Basabé, Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles seguir cartas. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentis, Antioquia, Síria e Síria, saudação. Vocês estão vendo, pastorezinho, que vocês não estão na Bíblia? Aonde vocês encontraram isso na Bíblia? Porque pastor na Bíblia é pastor de ovelha. Enquanto bem, faz bem. Não é a gente que tem 2 pés e ser humano, não. Tudo errado. Visto, sabendo que é alguém que sairá do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Olha aí. Era esse momento, estava cara, você conversou com um, e ninguém resolveu nada, não foi? Só conversa besteira, né? Pareceu bem chegado o plano, o acordo entre alguns homens. Enviá-lo a vocês com os nossos amados Bernabé, Paulo, homens que têm resgatado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas, Silas, os quais personalmente lhe dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem o Espírito Santo, e nós somos impor a vocês, por amor, encargo, além destas coisas insensais. Olha, gente, porque quando Deus diz, estou levando Jesus e estou deixando o Espírito Santo, o que foi que ele quis dizer? Jesus está indo e quem está descendo é Deus. O Espírito Santo mata, você sabia? Safira e Ananias mentiu para Deus, morreu todos os dois. Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocadas e das imoralidade sexual. Se investirá essas coisas, farão bem para vocês. Repito, viu? Que vocês se abstenham, quer dizer, se afastem das coisas sacrificadas aos ídolos. Esse catibozeiro que mata galinha, bode. Bem como do sangue da carne de animais sufocado e da imoralidade sexual. Invertaram essas coisas, farão bem, passar bem. A leitura da mensagem.
que é a Bíblia toda, viu? Aqui não é pedacinho, não. Aqui é toda. Hoje completa 1.900 páginas. Para terminar. Falta pouquinho para terminar a Bíblia. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas, Silas, que era também profeta, consoladores, e os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, tendo-se demorado ali por algum tempo. E os irmãos deixaram que voltasse em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Bernabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras a palavra do Senhor. O que era que eles faziam? Pregavam a palavra de quem? De Deus. Ou eles cantavam hinos? Aonde vocês, desgraçados, já viram dentro da Bíblia que é para pregar hino? Para louvar a Deus. Aonde? Mostra, estou aqui com a Bíblia, mostra. Entra aí um para falar que tem dos irmãos aqui ligados. Que eu já vou 1.900 páginas venho observando isso. O único idiota que fazia isso era Davi, uma loucura dele. Mas Deus mandou Davi fazer o quê? Parar de fazer instrumento e parar de gritar. Que Deus não era moco, não. E a própria Bíblia diz que aqueles que estavam nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, nas ruas, gritando e berrando, Deus não estava ouvindo, não. E aí, crentes, vocês vão me dizer o que é ao povo que vocês estão mentindo? Hein? Todo mundo quer ser cantor na igreja. Louvor. E a gente vê os escândalos das mulheres que louvam, mostrando a bunda aí na internet para todo mundo ver. Que dizem que são mulheres de Deus, pessoas de Deus. Está certo isso? Olha o escândalo da cantora aí, com o rapaz. Ela fazendo absurdo. Vocês estão na igreja para pegar em nome, eu não. Eu estou na igreja para pegar a palavra de Deus. A segunda viagem ministerial. Paulo, Bernabé, separa. Alguns dias depois, Paulo disse a Bernabé: vamos voltar visitar os irmãos em todas as cidades, mas que anunciamos a palavra de quem? Do Senhor, que é Deus, para ver como estão. Bernabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilia e não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Bernabé, levantando-se Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria, Silas, fortalecendo a igreja. Agora você vê, nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui era para falar de Jesus, não era?
Só Jesus, só Jesus. Ou não era assim? Cadê o nome? Hein? Pelo Novo Testamento, a passagem de Jesus. Não era para falar de Jesus? Não fala, só fala de quem? De Deus. Senhor é Deus, Senhor não é Jesus. O próprio Jesus disse: o Senhor é o Pai que está no céu. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de Judéia, crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra, Icônio, dava bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. Por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos. Tomada pelo quê? Os apóstolos. Cadê os pastores? Cadê os padres? Não era para estar padre aqui? Hein? Presbítero de Jerusalém, para que as observasse. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentava o número. Ó, gente, presta atenção. Eu falando aqui, Deus falando comigo. Ele falando dos pastores. Cadê os pastores ladrão que foram presos com milhões? Que apareceu até um dia desse, estava a bronca aí na internet. Usando o nome de Deus em quê? Em vão, né? Mas é os homens de Deus, santo. Anda com a gravata bonita, sapato de fio de couro, uma chave aqui na frente para mostrar que tem uma relux. Eu não sei fazer isso. Eu sei pregar o Evangelho. E é isso que eu vou levar. Capítulo 16, versículo 6. Percorrer a região frágil, Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo. Eles foram impedidos, pelo Espírito Santo. Por que eles foram impedidos pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. De pregar a palavra na profecia da Ásia. Chegando perto de Mácia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contado Mácia, foram treados à noite. Paulo teve uma visão, na qual um homem da Nicodônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procurávamos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Que quem? Deus lhe havia anunciado o Evangelho. Quem? Deus. É complicado. Para esse povo que está nas igrejas, que vê só mentiras, só conversa,
e vê uma palavra, uma pregação dessa, sai doido. Quando chegar na igreja, não, pastor, se for inteligente, não, está tudo errado. Eu digo, não me chamo para ir para a igreja nenhuma, não, porque vão passar vergonha. Eu vou dizer. Como eu já disse. Paulo e Filipe, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado de Tredife, fomos diretamente para Sanotrícia. No dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade de Macedônia, primeiro do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentarmos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certamente mulheres chamadas de Lídia, da cidade de Tiratira, vendedora de purpúrea, temente a Deus. Vendedora de purpúrea e temente a quem? Está vendo? Nos escutava. Senhor, lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Deus dizia. Depois de ser batizado, ela e toda a sua casa, nos fazendo este pedido. Se julgue que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa. E nós constrangiu a isso. A cura de uma jovem adivinhadora. O que é que as crentes estão fazendo aí? Adivinhando, dizendo coisas. Tem vezes que você vem para aqui buscar uma palavra que é mentira. Que não é eu que estou falando, não é o Espírito que está falando. É outro. É por isso que eu não falo. Por isso que eu digo logo, é assim. É assim. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem, possuída de espírito adivinhador. Espírito, olha aí vocês, mais outra mentira de vocês, que diz que espírito não existe. Espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus donos. Seguido a Paulo, e nós gritava dizendo: este homem são servo do Deus Altíssimo e anuncia a vocês o caminho da salvação. O que é que acontece hoje, Simão? Espírito mentiroso na boca desses profetas que estão aí. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Paulo, já indignado, voltando, disse ao Espírito. Aí existe Espírito? Vocês creem que diz que Espírito não existe? Aqui não é Espírito Santo, não. Espírito Santo é escrito com letra maiúscula. Espírito comum é com letra minúscula. Se você não sabe, aprenda comigo. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Na mesma hora, o Espírito saiu.
E aí? E agora? E agora vocês? É igual uma que veio para aqui dizendo que estava profetizando. Aí, o espírito mal dela. Paulo e Silas são açoitados e presos. Você veja como é as coisas de Deus. Paulo açoitava o povo, dava cacete no povo. Agora Paulo passou a levar o quê? Pau. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrancaram para a praça e apresentaram-se das autoridades e levando-os aos magistrados e disseram: este homem, sendo judeus, perturbou a nossa cidade, procurando um costume que não pode nos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou, muitos contra ele, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas de pontes e deram-lhe muito açoite e lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que os guardasse toda a segurança. Este recebeu tal ordem e levou para o cárcere interior e prendeu aos pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Olha aqui, aonde a gente viveu uma passagem de orar e cantar louvores, aqui. E Deus, os demais companheiros da prisão, escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos presos se soltaram. Será se esse Deus é poderoso? Aí Deus está falando com você nisso. Ele está lhe dizendo simplesmente, se você se entregar totalmente, verdadeiramente a Ele, Ele vai quebrar todas as correntes e destruir tudinho. Agora tem que fazer o que é certo. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidando-se. Quer dizer, o carcereiro ia se matando. Pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha aí. Vemos? O que devemos fazer para ser o quê? Salvos. Ele respondeu: creia no Senhor Jesus, você será salvo, você e toda a sua casa.
Está vendo, gente? Ninguém está deixando de crer em Jesus. A gente está dizendo a história bíblica. O que ela está mandando que eles não entendem. E pregaram a palavra de Deus, ó. Pregaram a palavra de quem? Por que não pregaram a de Jesus? Ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa, naquele mesma hora de noite, cuidado deles e lavou-lhe as feridas dos açoites, logo segui ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhe de comer, com todos os seus manifestavam grande alegria por ter crido em quem? Deus. Paulo e Silas, está terminando. Paulo e Silas, livre da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Quando Deus balou a terra. Então o carcereiro comunicou-se a Paulo dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair e vão em paz. Paulo, porém, lhe disse: sem ter havido preciso formar contra nós açoitaram publicamente, nos julgaram na cadeia, jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos, queremos agora nos mandar embora sem maior alarde. Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. O oficial de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até ele e lhe pediram desculpa e relaxaram-se a prisão. Pediram que se retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os anunciaram, depois partiram. Diga amém. Paulo e Silas e Tarcísio. Gente, estamos terminando, só falta agora 6 ou 7 capítulos para terminar o livro de Paulo, de Atos dos Apóstolos. Eu acho que está aqui para o fim do ano eu termino aqui. Olha, vocês vejam, crentes, quanto vocês estão errados. Quanto vocês, dirigentes, estão tudo errado. Não só as igrejas evangélicas e crentes, não, os padres também. Porque não estão pregando o evangelho. Tudo da terra quem manda é Deus. Sim, Jesus tem uma parte. Mas a parte maior é de quem? De Deus. Só Ele que pode fazer isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas a cair em tentação,
mas livra do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, se não trouxe também, não tem problema.